Olá a todos! Eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E o título da mensagem de hoje é o seguinte: quais os tipos de salmos? Eu senti no meu coração de estar dando continuidade aí, falando sobre os salmos, porque é importante nós sabermos de onde surgiu aí os salmos e os tipos de salmos. Precisamos nos edificar muito aí para que a palavra de Deus faça parte da nossa vida, esses salmos que são inspirados por Deus. Então vamos dar início aí, começando, fazendo a nossa leitura bíblica no dia de hoje. Salmo 145, versículos 1 e 2, que diz o seguinte. Acompanhe a leitura. Eu te exultarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Lembrando aí que no vídeo passado eu falei aí sobre um estudo sobre o livro de Salmos, deixando aí esclarecido para você que está ouvindo, ouvinte da palavra do Senhor, irmãos em Cristo, é que os Salmos, eles não são inspirações de homens, mas os salmos são inspirados por Deus, pelo nosso Senhor Jesus, por homens inspirados pelo Espírito Santo. Pode qualquer pessoa ler o livro de Salmo ou até ensinar ou pregar, mas todos eles são inspirados por Deus, não são de homens. O Salmo pertence a Deus. Então vamos lá. Os salmos podem ser classificados em diferentes tipos, de acordo com suas características literárias. Os tipos de salmos mais comumente identificados são, olha só, salmos de louvor, salmos de lamento, salmos de ações de graças, salmos de romagem, salmos reais, salmos sapiensais e salmos imprecatórios. Eu gostaria de pedir para você aí não esquecer desses tipos de salmos, para você aí saber detectar e diferenciar cada salmo em diferentes significados, em diferentes situações e que o salmo está falando. Então essa organização dos salmos em grupos indica que, apesar de a poesia ser característica literária elementar de todos os salmos, há uma variedade de gêneros e literários do saltério. Saber que há diferentes tipos de salmos é muito útil para um melhor estudo e compreensão da poesia bíblica. Você entendeu este estudo? Porque isso aqui também é um estudo. Você vai ter uma melhor compreensão da poesia bíblica. Você vai entender melhor, você vai compreender melhor o que os salmos e os tipos de salmos quer te falar. Embora os eruditos, que são especialistas em poesia hebraica, classificam os salmos em diferentes tipos, não há uma lista oficial específica que indica quais são os tipos de salmos. Isso significa que pode haver alguma diferença entre uma lista e outra na sua classificação. Você viu que no vídeo passado eu falei aí sobre como os eruditos, organizaram aí os livros de salmos, que foi livro 1, livro 2, livro 3 e livro 4 e livro 5. Então essa organização aí foram segundo os eruditos, mas os tipos de salmos nós sabemos que pode haver uma diferença entre as listas e outras classificações dos salmos em específicos. Então, o que quer dizer? É que os livros eles foram organizados sim, mas tem aí
que os salmos, eles são classificados de formas diferentes e eles têm aí os seus nomes, que você agora vai se edificar, você vai entender melhor aí os tipos de salmos. Alguns estudiosos apresentam uma lista mais extensa e detalhada, enquanto outros preferem adotar uma lista mais simples e com um menor número de categorias. Também é possível que o único salmo possa ser contado em mais de uma categoria. Como, por exemplo, um salmo de romagem também pode ser um salmo de ações de graças. Modelo, vamos ver, Salmo 129. Vamos ler somente o versículo 1 e o 2. Olha o que diz: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Diga agora, Israel. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Todavia não prevaleceram contra mim. Então este versículo que eu acabei de ler para você, ele é um salmo de romagem, mas também é um salmo de ação de graça, pois o versículo 1 e o versículo 2, eles são parecidos, mas com falas um pouco diferentes, mas são parecidíssimos. Por isso que este salmo é conhecido também como salmo de romagem, como também salmo de ações de graças. Agora vamos para as categorias mais comuns em que os salmos são classificados como: número 1, salmos de louvor e adoração. Também chamamos de salmos de entronização. Esses salmos apresentam uma poesia cujo tema principal é exaltar e louvar ao Senhor. Esse tipo de salmo, o governo soberano de Deus é enfatizado. É Deus que é louvado pelo que Ele é, especialmente pela revelação de seus atributos. Alguns exemplos aqui de salmos para você, de louvor, são esses aqui: Salmos 8, Salmos 24, Salmos 29, Salmos 33, Salmos 47 e Salmos 48. Estes são exemplos de salmos de louvor e adoração. 2. Salmos de lamento. Os salmos de lamento normalmente expressam a necessidade pelo socorro de Deus diante de determinada circunstância. Os salmos de lamento podem trazer tanto uma lamentação individual quanto coletiva. Nesse tipo de salmo, o salmista derrama as suas inquietudes perante o Senhor. Nos salmos de lamento, os salmos externa aí quer dizer as aflições da vida. Estes são alguns salmos de lamento, são estes: Salmo 12, Salmo 25, Salmo 39, o Salmo 51, o Salmo 86, o Salmo 102 e o Salmo 120. Número 3. Salmos de ações de graças. Os salmos de ações de graças expressam gratidão pelas bênçãos divinas. Nesse tipo de salmo, o salmista geralmente agradece a Deus por sua provisão e por tê-lo escutado em seu lamento. São, por exemplo, aí os salmos de ações de graças: Salmo 18, Salmo 66, Salmo 138. Vou te dar um exemplo meu simples de que é um salmo de ações de graças. É mais ou menos assim: Senhor, eu te agradeço pelas bênçãos recebidas, eu te agradeço pelo pão de cada dia, eu te agradeço por todos os meus amigos, meus familiares, eu te agradeço pelas lutas, as provações. Senhor, eu te louvo, eu te rendo graças, o Senhor merece, mas eu te adoro não pelo que o Senhor tem, mas eu te adoro pelo que o Senhor é.
Então, é mais ou menos este salmo. Se eu fosse compor um salmo, comporia o salmo assim, agradecendo a Deus por todas as coisas que Ele tem proporcionado para nós, para mim. No meu caso, para mim. Para você, você poderia também compor um salmo de agradecimento ao Senhor, um salmo que agradeça a Deus por tudo que Ele tem te dado, por todas as lutas, provações, pelas pessoas que de alguma maneira te ensinaram alguma coisa, até mesmo aquelas pessoas que te fizeram mal. Agradeça, Senhor, obrigada, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O número 4 é os salmos de romagem. Os salmos de peregrinação são os salmos de romagem, que instrui os fiéis quanto à consciência de buscar ao Senhor e, ao mesmo tempo, preparam uma disposição apropriada para adoração. Os salmos de romagem são 120 e 134. Ainda falando sobre os salmos de romagem, esses salmos são salmos de degraus, cânticos de degraus, que formam uma coleção de 15 cânticos de peregrinação entre os salmos 120 e o salmo 134. Essa coleção também é conhecida de salmos de romagem ou cânticos das subidas. Pode-se dizer que os 15 cânticos de degraus formam um tipo de pequeno saltério dividido em 5 grupos de 3 salmos cada. E muitos desses salmos, eles fazem referência ao retorno do exílio babilônico, quando os judeus subiram do cativeiro. Número 5. Salmos reais. Os salmos reais são aqueles salmos que falam principalmente da realeza de Deus, embora também tratem da realeza do rei humano, que age como representante de Deus no governo do seu povo. Em outras palavras, os salmos reais focalizam tanto o governo universal de Deus quanto o governo mediador da casa de Davi. Mais uma vez, que o propósito do reinado davídico encontra o seu cumprimento pelo pleno e final do reinado de Cristo, o grande filho de Davi. Historicamente, muitos dos salmos reais têm sido interpretados como que apontasse para o Messias, que significa, nesse sentido, ungido do Senhor. Eu já falei no vídeo passado sobre isso, que Messias significa, vem da palavra derivada ungir, e se deriva aí ungido. Então, o Senhor Jesus ficou conhecido como o Messias ungido do Senhor. Essa palavra Messias aqui, ela é bíblica, indicando que Jesus era ungido do Senhor. Salmos reais, eles significam também salmos messiânicos. Então, aqui está alguns exemplos desses salmos reais. Salmo 2, Salmo 20, Salmo 21 e Salmo 45. Número 6. Salmo sapienciais. São os salmos de sabedoria que trazem instruções quanto à vontade de Deus para a vida humana. Isso quer dizer que os salmos sapienciais fornecem orientações práticas para a vida do cristão neste mundo. Um tema marcante nos salmos sapienciais é o contraste entre os justos e os ímpios. Então aqui estão alguns exemplos desses salmos sapienciais. Salmo 1, Salmo 37, Salmo 49, Salmo 119. Número 7. Salmos imprecatórios. Os salmos imprecatórios são aqueles que invocam a ira e o castigo divino sobre os inimigos de Deus e de seu povo. Por isso, esse tipo de salmo é conhecido por registrar certas maldições à medida que o salmista suplica pelas vindicações dos justos e clama para que Deus castigue os ímpios. Estar aqui alguns salmos imprecatórios.
São exemplos: Salmo 7, Salmo 35, Salmo 55, Salmo 69 e Salmo 137. Como foi dito, alguns intérpretes ainda classificam os salmos em outras categorias mais específicas, como salmos de penitência, né? E também tratam principalmente do problema do pecado. Salmos de confiança também tem este, que falam enfaticamente da confiança do salmista em Deus. Mas, seja como for, o importante é saber que todos os tipos de salmo foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, que são importantes para nós cristãos na nossa caminhada de fé. Então, não há dúvida que quem escreveu os salmos e toda a Bíblia Sagrada foram homens inspirados por Deus, que estavam cheios do Espírito Santo e inspirados. Eu vou colocar aqui no início desse vídeo, vai aparecer aí uma mensagem: quem é o Espírito Santo? Você pode ouvir e se edificar, porque essa mensagem serviu tanto para o passado como para o presente e também servirá para o futuro. Agora você sabe aí discernir quais os tipos de salmos. Não são todos, mas você saberá alguns que por acaso você não sabia. Hoje você se edificou e descobriu aí quais os tipos de salmos. Agora, quando alguém te perguntar, você já sabe responder quais os tipos de salmos. Como toda a Bíblia, os salmos são a palavra de Deus. Quero dizer para vocês que é muito bom estar compartilhando essas mensagens aqui com vocês. Eu aprendo daqui e vocês também são edificados daí, pois a palavra de Deus é para ser compartilhada. Abra o seu coração e receba a palavra no dia de hoje. Que Deus te abençoe, um grande abraço, fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.